Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Operação Sem Rede. Polícia Civil mira em estabelecimentos que vendem celulares, apreende 400 aparelhos e 2 são presos. Família de jovem estuprada ainda na infância vai para as ruas pedir justiça. 5 vão parar na delegacia e podem estar envolvidos com assassinato em Patos de Minas. Polícia ainda procura autor de homicídio. Homem assassinado é o que foi preso por zoofilia. Quase 2 anos depois e sem respostas, mãe pede agilidade nas investigações para a morte do filho. Exclusivo: o resgate de 5 pessoas em grave acidente na MGC 354. Moradores do bairro Morada do Sol ficam 3 dias sem uma gota de água fornecida pela Copasa. Queimadas aumentam 75% em setembro em Patos de Minas. Campanha de multivacinação é iniciada. Vamos falar de futebol. Atlético perde 3 atletas estrangeiros que vão defender seleções. Cruzeiro também tem desfalque. A gente ainda explica tudo sobre o cadastramento do Pix, as vantagens e desvantagens do sistema de pagamento instantâneo. Tem ainda análise de notícias e mais informações no NTV News, que começa a partir de agora. A Polícia Civil de Patos de Minas deflagrou nesta segunda-feira a Operação Sem Rede. A ação é para combater a comercialização de aparelhos celulares irregulares. 400 telefones foram apreendidos e 2 pessoas levadas para a delegacia. Sem Rede. O nome faz alusão direta ao serviço de telefonia celular. A investigação durou quase 5 meses. A Polícia Civil já vem há algum tempo investigando um bando criminoso em Patos de Minas, que vem identificando como sendo proprietário de alguns estabelecimentos comerciais, que é responsável pela venda de aparelhos celulares e paralelos em Patos de Minas. Com isso, passamos a monitorar esses indivíduos e iniciou-se uma investigação, tendo em vista a informação de que eles praticavam receptação de celulares furtados. A ação resultou na apreensão de centenas de aparelhos celulares, inclusive de produtos provenientes de furto. Além disso, 2 pessoas proprietárias de estabelecimentos comerciais em Patos de Minas foram presas. Com o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nós tivemos 2 prisões, sendo uma por um indivíduo que é o nosso principal investigado. Ele foi localizado uma arma de fogo em sua residência, além de que em uma loja dele foi apreendido um celular produto de furto em ano anterior. Além disso, um outro alvo em uma outra loja também foi localizado ali um outro celular produto de furto em crime do ano anterior. Segundo o delegado, foram verificadas outras irregularidades nos estabelecimentos comerciais. Muitos deles funcionavam, por exemplo, sem CNPJ. Nunca ele emitia nota fiscal, a não ser que o cliente exigia. Entretanto, eles mesmos alegam que o cliente nunca procura a nota fiscal. Vai lá, compra o aparelho e vida que segue. Infelizmente, isso é uma prática que tem que acabar. O consumidor ele tem o dever de ser exigida a sua nota fiscal. Podemos ter a certeza de que estavam funcionando sem a devida documentação para ter um comércio. Além disso, tinha a receptação de produtos furtados, que ficou comprovado hoje mais uma vez. Já foram apreendidos mais de uma dezena de aparelhos celulares por esses mesmos indivíduos em abordagens já com clientes que eles haviam vendidos, que é fruto da nossa investigação. Os atos ilícitos apurados pela PC afetam também as relações de consumo. O alerta do delegado é para que os consumidores exijam sempre, para sua própria segurança, a nota fiscal de produtos. Vários estabelecimentos comerciais em Patos que vêm praticando essas receptações de aparelhos celulares furtados, e essa é a mensagem que a gente quer repassar para a sociedade, para não aceitar esse tipo de prática, tentando também indicar, mediante uma participação da Receita Estadual nessa participação de hoje, dessa operação, de que como eles devem agir a partir de agora, com o recolhimento dos devidos impostos e as documentações em que eles devem ter para continuar com esses comércios abertos. O homicídio registrado na noite de sexta-feira em Patos de Minas pode estar relacionado com o homicídio que aconteceu no fim do mês passado em Presidente Olegário. Pelo menos 5 pessoas foram levadas para a delegacia.
O crime aconteceu em uma casa que fica na Rua 6, no bairro Quebec. 5 pessoas teriam participado do crime. O morador Fabrício Soares Silva, 22 anos, foi baleado na cabeça e faleceu no local. Os menores envolvidos foram encaminhados para o Centro de Internação de Patos de Minas e os 2 maiores encaminhados para o presídio Sebastião Satiro. Foram conduzidos aí no dia 3 menores e 2 maiores. Dessas 5 pessoas, os 2 menores confessaram aí que executaram a vítima, foram as pessoas que efetivamente realizaram os disparos, inclusive indicando onde estariam as armas de fogo. Foram localizadas aí pela Polícia Militar 3 armas de fogo, sendo 2 revólveres calibre 32 e um revólver calibre 38. O celular deles também foi apreendido com o fim de subsidiar essas investigações, pois há uma suspeita de que eles se comunicam através de aplicativos de troca de mensagens, e vai ficar a cargo aí da Polícia Civil para fazer essa elucidação. A morte pode ter envolvimento com um homicídio em Presidente Olegário, registrado no dia 29 de setembro de 2020. Este crime aconteceu por volta de 9 horas da noite e 17 minutos na rua João Abílio, bairro Planalto. A vítima, identificada como Michael Wander Luiz Silva, de 19 anos, foi alvejado por pelo menos 4 tiros que atingiram o rosto, o peito e as axilas. Em princípio, teria motivação com o homicídio ocorrido no dia 28/9 na cidade de Presidente Olegário. Inclusive, parte dessas pessoas que foram presas na sexta-feira são oriundas de Presidente Olegário. Então, tudo indica aí que, na verdade, seja uma forma de retaliar em razão daquele homicídio ocorrido na cidade de Presidente Olegário, e o Núcleo de Prevenção de Homicídios da Polícia Militar fez o acompanhamento. É importante ressaltar que o Núcleo faz esse acompanhamento tanto de ocorrências de ameaça, lesão corporal, disparos de arma de fogo, de maneira preventiva, com o intuito de evitar que essas circunstâncias evoluam para um homicídio. O suspeito de estuprar animais aqui em Patos de Minas, que havia sido preso da última semana, foi morto a tiros. Nenhum suspeito foi preso ainda. Foi durante a madrugada de sábado, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua Leonardo Silveira Fonseca, que Leonilson Viana Rocha, de 31 anos de idade, foi surpreendido por um atirador e morreu no local dos disparos. Leonilson chegou a ser preso nos últimos dias, suspeito de estuprar animais em Patos de Minas. Fizemos um levantamento prévio, principalmente em busca de câmeras de segurança, e ali uma entrevista com testemunhas que nos apontaram alguns suspeitos desse fato. Ainda não se sabe, pelo menos não se levantou que esse homicídio tem alguma ligação com o fato dele ter sido conduzido em razão dos maus tratos aos animais. Vale salientar que ele possui diversas outras passagens policiais, Então nós estamos fazendo levantamentos, contatos com testemunhas aí e também entrevistas com esses suspeitos, para a gente chegar à elucidação desses fatos. Sobre o homicídio, ainda não se sabe quem cometeu o crime e qual seria a motivação. A Polícia Militar aí, ela recebe informações através do 190 e também através do 181. Não é necessário que a pessoa se identifique, o que é mais importante é a mensagem que ela tem para transmitir. Então eu peço que as pessoas aí, não só em relação a esse homicídio, mas a qualquer crime que elas presenciem ou que tenha algum tipo de informação, repasse à Polícia Militar através desses canais. A seguir, a gente mostra também o clamor de uma mãe por justiça para o filho assassinado há quase 2 anos. E exclusivo, o resgate de 5 pessoas, entre elas uma criança, em acidente grave na MGC 354. Há quase 2 anos, uma mãe chora a morte do filho assassinado no último dia de 2018, daquele ano de 2018. Mas a família até agora não encontrou respostas. Um olhar emocionado, a tristeza de ter perdido um filho, dúvidas de quem matou Reginaldo Pereira de Moraes, conhecido como Bocão ou Edivar, morto a tiros no dia 31 de dezembro de 2018. Aí eu tava aqui na casa do meu menino, e aí estava dormindo na casa dela, morava lá no Coração Cariste. Aí quando a Fê chegou, chamou os 2 filhos meus, chamou. Eu levantei, nem nada. Quando você veio, ele falou assim, eu tenho apelido de Edivar, Edivar tomou uns tiros. E eu levei o caso de brincadeira, falou assim, acertou. E aí, morreu? Ele falou, morreu. Você tá doido. Eu quase morri também. A partir dali, a última lembrança perdida. Eu tava vendo ele. Eu
Tinha uma gravação no telefone, mesmo o menino pagou, dele conversando. O que é essa gravação falada? Ele falando no outro menino que mora na roça, eu falava assim, eu não sei nem o que é mais, é que ficava conversando, mas ele lá assim, mas o outro menino meu, e eu peguei e não queria perder essa gravação. O menino pegou e apagou, o menino tá vendo, pouca lembrança. De acordo com a polícia militar, populares passaram pelo local e encontraram um homem baleado. Os militares foram acionados e, ao chegarem no local, já encontraram Reginaldo Pereira de Moraes sem vida. Segundo informações, Reginaldo foi atingido por um tiro no peito. A perícia foi chamada e esteve no local para apurar a dinâmica dos fatos. Investigações foram realizadas no intuito de esclarecer o crime. Mas, quase 2 anos depois do fato, mais de 400 dias sem resposta. Quem matou Reginaldo? Vai fazer 2 anos e nada, eu quero justiça. Nossa, isso é um trem. Eu choro, de noite eu perdo o sono, chego a chorar, ué. Como tem sido esses dias sem aqui da senhora? Que a saudade não acaba, não. Que a saudade dele tem dia assim, ó. Vontade de ver ele. Agora você vai ver com exclusividade o acompanhamento da equipe da NTV ao resgate de todas as 5 vítimas do grave acidente ocorrido na noite deste domingo, próximo a Presidente Olegário. Entre as vítimas estava uma criança de 7 anos. O acidente na noite de domingo na MGC 354, próximo à ponte 3 Barras, em Presidente Olegário, foi acompanhado com exclusividade pelo jornalismo da NTV. Quando cheguei ao local, não havia nenhuma unidade de resgate, apenas uma guarnição da Polícia Militar que tentava sinalizar e ordenar o trânsito, que ficou interrompido por cerca de 40 minutos, até que todas as vítimas fossem retiradas. O acidente grave deixou 5 pessoas feridas, 2 com mais gravidade. No Vectra, placa de Patos de Minas, haviam 2 ocupantes. A motorista estava deitada na pista, com dores. O passageiro, Arivan Soares, apresentava alguns cortes, mas andava e observava os estragos. Uma testemunha me disse que era Raquel quem conduzia o carro, mas no hospital Arivan disse ao Corpo de Bombeiros ser o condutor. A motorista teria tentado fazer uma ultrapassagem em local proibido e acertou em cheio a Paraty, que vinha em sentido contrário. Até tentei conversar com o Arivan para saber do que ele se lembrava da batida. Você que estava no carro, você lembra o que aconteceu? O veículo Paraty, com placa de Presidente Olegário, seguia sentido Patos de Minas a Presidente Olegário. O carro era conduzido por Antônio da Silva, de 60 anos. Consciente, ainda conversei com Antônio, que reclamava das dores e contou detalhes da batida. Você não estava que eu estava passando o outro e veio na minha contramão, fui arredar dele, ele veio em cima. O senhor estava vindo de onde? De Patos. O outro vinha de frente, ele foi ultrapassando o outro carro. Quando eu vi que ele estava na contramão, eu fui tentar arredar, não deu tempo não. Ai. Sua menininha tá. A menininha tá bem? A menina tá bem? Tá bem, né? Ela já foi tirada, tá na ambulância. Você tá preso aí? E a dona Mercedes? Tá preso não, mas minha perna esquerda, direita não mexe não. Meu peito você alimentou tudo, parece. Ao lado dele estava a esposa Mercedes Dias de Souza, de 48 anos. E atrás, a filha do casal, Ana Gabriela Souza Silva, de 7 anos. A menina e a Raquel foram as primeiras a serem levadas para o Hospital Regional Antônio Dias. Socorristas do SAMU, da Unidade de Saúde de Presidente Olegário, e militares do Corpo de Bombeiros trabalhavam em conjunto para resgatar o Antônio e a Mercedes, que ainda presos às ferragens receberam oxigênio, soro e os sinais vitais eram acompanhados.
Em meio ao drama da dificuldade do resgate, começou a sair fumaça do veículo Vectra e foram cortadas fiações para evitar um incêndio. Os minutos passavam e o casal continuava preso. Um desencarcerador foi utilizado pelos militares para facilitar a remoção de Mercedes. Com sinais vitais em oscilação, finalmente a Mercedes foi retirada. Dá licença, pessoal. Restava ainda o Antônio. Reclamando de fortes dores o tempo todo, o motorista foi retirado pelo porta-malas. Muitas pessoas mobilizadas nesse resgate, muitas pessoas ficaram paradas no trânsito também, assistindo a esse resgate dramático aqui. O seu Antônio reclama de muitas dores na perna, ele ficou muito tempo preso, as ferragens. Aqui na ambulância, o SAMU faz a estabilização da dona Mercedes, que, segundo a médica, teve traumatismo craniano, vários ferimentos, ferimento nas pernas. E o seu Antônio ali, ó, reclamando de muitas dores. Que vai ser encaminhado à unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Todos foram levados para o hospital regional, numa corrida para aliviar as dores e fraturas, numa corrida pela vida. Pois o estado das vítimas é estável. O casal da Paraty passou por cirurgia. A Ana Gabriela também passa bem. Depois do intervalo, a gente vai falar de futebol. O Atlético perde 3 atletas estrangeiros que vão defender seleções. E o Cruzeiro também tem desfalque. E campanha de multivacinação é iniciada. Então vamos falar de futebol, né? O Atlético despachou o Vasco ontem no Mineirão por 4-1. O Galo abriu 5 pontos de vantagens do vice-líder e tem um jogo a menos, mas perde 3 importantes atletas que vão defender suas seleções. 4 minutos depois, Savarino marca mais um para o Galo. Ainda no primeiro tempo, Guga fez o terceiro para os alvinegros, em cobrança de pênalti. E Keno anotou outro, também em cobrança de penalidade. 4-1 para o Atlético, tudo resolvido no primeiro tempo. Esse é o 7º gol do Keno em 3 partidas. O atacante é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Atlético manteve os 100% de aproveitamento como mandante. Os jogadores se repusieron muito rápido del gol de Vasco. En ningún momento nos afectó. Ni renunciamos a la idea de ataque. Entonces, feliz porque este grupo de jóvenes está disfrutando atacar. A cobrança acaba sendo muito grande para que a gente esteja no campo adversário por uma possível roubada de bola, e ontem a gente conseguiu roubar muitas bolas e consequentemente, lance de 2 pênaltis. Isso acabou nos ajudando bastante, vem nos ajudando durante as partidas e vem fazendo total diferença para nós na competição. Líder do Brasileiro, com 5 pontos de vantagem do vice internacional, o Galo não tem sido destaque. Quando você sai do eixo Rio-São Paulo, tudo que você faz, de repente, não tem o seu devido valor. Então,
Nós que já estamos há muito tempo no futebol sabemos muito bem como que isso acontece e não seria diferente. Mas a gente vai do jeito mineirinho de ser, né, e comendo pelas beiradas, quietinho, e quem sabe a gente chegando no final do ano dando resposta a nós mesmos, né, do que nós somos capazes, quem sabe aí fechando com esse título do Campeonato Brasileiro. O Atlético vem de 4 vitórias seguidas, mas perde 3 peças importantes: Alonso, Alan Franco e Savarino, que vão defender suas seleções. Sampaoli prevê dificuldades. Seguramente la saída de 3 jogadores vitales para nós em cada desarrollo será complexa de acá hacia su volta, pero tendremos que encontrar las respuestas en los jóvenes que tenemos, y seguramente ya el miércoles tenemos que estar encima de la recuperación de los jugadores y los reemplazos posibles para el próximo jogo. O próximo jogo do Galo é na quarta-feira. Enfrentou Fortaleza no Castelão às 9h30 da noite. Pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu mais um jogo. Está no Z4, na 17ª posição com 11 pontos. Na quinta-feira, tenta a reabilitação contra o Sampaio Corrêa. O jogo acontece às 18h30 no Mineirão. Está difícil para o Cruzeiro deixar o Z4 ou de rondar a parte de baixo da tabela. Na última partida, perdeu para o Cuiabá, fora de casa, no finalzinho do jogo. A gente fica pensando que as coisas que aconteceram lá atrás, tantas alegrias e e outras não tanto, mas aqui sempre dando a cara, sempre botando o corpo e a mente lá no campo e dando o meu melhor para ajudar o Cruzeiro, né? A gente se dedica muito, claro que tem que mostrar no campo, mas não tenha dúvida que a gente está trabalhando, está pensando em dar nosso melhor cada jogo. A gente não pode permitir e não vai permitir que os outros times cheguem aqui no Mineirão ou quando jogam contra o Cruzeiro saiam com a vitória ou que a vitória seja fácil para eles. Marcelo Moreno, convocado pela seleção boliviana, está de fora das opções de Ney Franco contra o Sampaio Corrêa. O time do Maranhão abaixa uma posição na tabela que o Cruzeiro está empatado em pontos com a Raposa. A equipe celeste está acima pelo número de vitórias. Entretanto, Sampaio Corrêa tem 3 jogos a menos. Em casa, os jogadores do Cruzeiro querem levantar a cabeça e conquistar os 3 pontos. Buscar a vitória o tempo todo, ser inteligente, pensar o jogo, mas sabendo que a gente precisa da vitória, mais ainda aqui em casa. Então, é isso aí, a gente vai ter que competir e manter uma regularidade até o final do jogo. A Raposa mostra aí uma evolução, mas tem penado e perdido jogos aparentemente mais fáceis na Série B do Brasileiro, né? A gente muda de assunto porque começou nesta segunda-feira a campanha de multivacinação para atualizar os cartões de vacina de crianças e adolescentes de até 14 anos, especialmente para a prevenção da polio e do sarampo. A campanha segue até o dia 30 de outubro. Em Patos de Minas, cerca de 5.000 crianças devem ser vacinadas contra a polio. Mas a campanha também vai atualizar o cartão vacinal de quem tem até 14 anos. A campanha, ela também vai atualizar o cartão de vacina das pessoas, então quem tiver aí na faixa etária de 0 a 14 anos vai ter essa atualização do seu cartão de vacina. A campanha vai até o dia 30 de outubro, né? Então se organize nesse sentido, não deixe para o último dia. Mesmo a gente estando em momento de pandemia, né, a vacinação é um serviço de saúde extremamente importante, né? Então não é porque a gente está em pandemia que a gente não deve se vacinar, né? Então a gente tem que procurar aí o posto, né, quem for a faixa etária alvo, né, o público alvo dessas vacinações. Então vá ao posto de saúde, obviamente com todas as suas precauções. Não é obrigatório o cartão de vacina, é recomendado. Os postos de saúde estão preparados para receber as famílias e vão seguir os protocolos de segurança. O governo também pede que as pessoas sigam as orientações sanitárias.
É importante que as famílias, os cidadãos, eles sigam todas as diretrizes, eles também vão de máscara, tomem cuidado com a higiene, com o distanciamento. Né? O uso de máscaras ele é recomendado para crianças a partir de 2 anos de idade, né? Menos de 2 anos, o ideal é que não usem máscaras, e manter a distância de 2 metros na fila de vacinação para que a gente tem aí uma segurança nessa organização. Então, lembrando, né, os postos estão preparados para receber todos os cidadãos, e é importante que os cidadãos eles respeitem e também abarquem todas essas diretrizes para a gente ter uma segurança nesse processo. Claro, para se cuidar também, né? A seguir nós vamos explicar sobre o Pix, as vantagens e desvantagens do sistema de pagamento instantâneo. Vamos falar também de Lagoa Formosa, que confirmou 15 novos casos de Covid e investiga mais 2 mortes. Em Patos de Minas foram mais 12 registros. Os bancos brasileiros começaram a cadastrar a chave Pix nesta segunda-feira. O novo sistema de pagamentos e transferências funcionará 24 horas por dia, todos os dias, será gratuito e irá completar transações em até 10 segundos, né? Para explicar mais sobre isso, eu converso agora ao vivo com a economista Isabela Mâncio, que está conosco aqui no NTV News. Boa noite, Isabela. Nós temos aí um assunto que muita gente ainda não domina. Inclusive, o presidente da República hoje foi questionado sobre isso por um apoiador, né? E ele demonstrou não ter muito conhecimento ainda do que é o Pix, assim como nós, que estamos com muitas dúvidas. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Isabela, mas afinal de contas, o que é o Pix? O Pix, ele é o pagamento instantâneo brasileiro. Ele é uma iniciativa do Banco Central que representa mudança tecnológica no sistema financeiro, de meios de pagamentos, né? E ele vem para substituir no boleto, no débito, no dinheiro, transferências TED e DOC. E assim, substituir, né, não necessariamente 100%, seria uma porcentagem disso, né? É uma ferramenta de meios de pagamento, um instrumento que tem o intuito de enviar, receber, transferir, realizar compras. Certo. Ô, Isabela, e como é que é a adesão para isso dessas empresas, desses bancos? Como é que tem sido isso? Muitas instituições financeiras têm aderido e já estão oferecendo aí essa possibilidade da chave, não? Então, como que funciona? Funciona via QR Code ou informando a chave, né? A chave, ela pode ser o número de seu e-mail ou CPF CNPJ, né? Ela vai ser associada a uma chave. Você pode associar a mais de uma chave, mas se você tiver diferentes contas, cada conta é uma chave diferente. Por exemplo, a conta do Banco do Brasil e-mail, a conta do Itaú associado ao número do celular, por exemplo, né? Certo. Se tiver só uma conta, você pode associar ela, celular, e-mail, CPF, o que for da sua preferência, né? E essa conta, ela pode ser a conta corrente, conta poupança ou carteira digital. Esse cadastro é feito por meio da instituição gestora da conta a partir de hoje, dia 5 de outubro. E só hoje, que foi o primeiro dia de cadastro, já foram cadastrados 3 milhões de usuários. Sobre as instituições que você comentou também, né? Já temos 644 instituições cadastradas. Isabela, aí como é que a gente vai começar a usar? Porque a gente está no período aí de fazer esse cadastro, né, dessas chaves. A partir de quando isso passa a valer efetivamente para a gente? A partir do dia 16 de novembro. A gente já passou agora, as instituições já passaram pelo processo de cadastro, né, em que algumas não foram efetivadas por não cumprir requisitos. Depois eles passaram por um período de teste dessa ferramenta na plataforma deles, que o Banco Central exige que essa plataforma, né, que o Pix dentro dessa plataforma, ele siga requisitos básicos, né, de transparência, segurança e tudo mais. E agora a gente está na fase de cadastro do usuário, né, e a fase de implementação, né, de uso é a partir do dia 16 de novembro. Agora, uma pergunta de quem está em casa, que provavelmente está pensando o mesmo que eu. Tem custo para a gente? Vai ter custo para a pessoa física, por exemplo? Para a pessoa física não tem custo. É gratuito, né? E para CNPJ, né, para autônomos, para comerciantes, empresários, tem um custo, mas ele traz
traz menor custo do que as opções atuais. E isso é uma coisa muito interessante, porque vai gerar mais competitividade nos meios de pagamento, né? Em que esses meios de pagamento agora eles vão buscar oferecer aos clientes um serviço de maior qualidade para se diferenciar, né? Diferente do DOC e do TED, por exemplo, que tinha ali uma tarifa, né? Esse não tem. Sim, o TED variava muito o valor da tarifa entre um banco e outro. Os digitais atualmente têm tarifa zero para esse tipo de transferência, né? E os bancos tradicionais variavam entre 15, 22 reais, por exemplo, o valor dessa tarifa. O Pix veio para democratizar os meios de pagamento, para trazer praticidade, para trazer baixo custo e para igualar, né? Todo banco agora vai ter isso a custo zero. E qualquer pessoa consegue usar esse custo zero. Tanto é que uma das intenções do Banco Central é fazer para captar mais pessoas no sistema financeiro que ainda não tem conta corrente, não tem conta poupança, são dadas desbancarizadas, que hoje elas são 29% da população adulta do país, que é 45 milhões de pessoas, muita gente, né? Muita gente. Isabela, muito obrigado pelas explicações e esperamos que o Pix realmente facilite a nossa vida. Obrigado por ter vindo, por participar conosco aqui do NTV News, viu? Pelo convite, ele vai vir como um grande facilitador e para todo mundo que tiver mais dúvida, né, pode buscar tanto no meu perfil no Instagram, que é o Isa Finanças, como buscar diretamente na fonte, no banco e no Banco Central, no Instagram, no site ativo deles. Muito bem. Obrigado, Isabela. A gente segue com o NTV News, então, agora com a nossa análise de notícias. Eu vou dividir a tela com a jornalista Ludmila Bahia, né, que vem para a gente poder comentar os principais fatos do dia. Olá, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. E a gente chega para mais um momento da análise da notícia, conversando, dialogando sobre alguns fatos que chamam a atenção nesta segunda-feira. Ludmila, nós temos então o primeiro assunto, como sempre, né? Já é de praxe aqui a gente falar de Covid. E nós tivemos aí, durante o fim de semana, a gente sabe, já explicou isso aqui, não temos aí a liberação, a divulgação de dados da Covid por Patos de Minas, mas hoje, nessa segunda-feira, inclusive já está aí na tela, os dados comparativos com esse dia 5, hoje segunda-feira, com o de sexta-feira aí, um incremento de pelo menos mais 12 casos de Covid em Patos, né? Em Patos de Minas, o que totaliza aí 2.452 infectados, mas desses, 2.149 já estão tratados, curados da doença. Entretanto, aí mais 224 pessoas se recuperam em casa, são menos 34 pessoas em isolamento domiciliar, segundo aí o boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, e menos também pessoas internadas. Na sexta-feira a gente tinha aí um total de 26, hoje nós temos 17, e em leitos de UTI, menos uma ocupação. Com relação a esse boletim municipal, o número de óbitos é 62, mas pela manhã, a Secretaria de Estado da Saúde, ela emitiu um informe epidemiológico e por lá, Patos de Minas tem mais uma morte, infelizmente, por Covid-19, totalizando, portanto, 63 óbitos de Covid-19. Patos de Minas diz que são 62, esse boletim é do fim da tarde, e o Estado, no fim da manhã, disse, olha, Patos de Minas, mais um óbito, são 63 até agora, infelizmente, viu, Odair? Isso deve se confirmar amanhã, né? Já que, assim como semana passada, a gente teve esse número apresentado primeiramente no Boletim do Estado, depois confirmado pelo Boletim Local, né, Ludmila? Patos de Minas, ela tem feito aí curvas diferentes. Às vezes dá antes do que o Estado, porque é o município que informa o Estado sobre a realidade local, e às vezes aí espera o Estado dar e depois coloca no boletim epidemiológico. O estranho é que esse boletim epidemiológico estadual foi lançado ainda pela manhã, e no final da tarde a Prefeitura ainda não atualizou. O motivo a gente não sabe dizer qual é, viu?
Vamos com o comparativo, então, da taxa, né, de ocupação, que a gente também monitora aqui nesses dados que estão repassados, também em comparação com a última sexta-feira, que foi o último boletim aí, Ludmila. Pois é, a gente tem menos ocupações na segunda-feira. A gente tem seguido o comportamento de hoje parecido com o da segunda-feira passada, números parecidos de registros no final de semana, de percentual de ocupação. Então, a gente tem que ver ao longo dessa semana o que vai acontecer, porque na semana passada foram 166 confirmações, novos casos de Covid-19, mais 5 mortes confirmadas. E essa segunda-feira, parecida com a da semana passada, e a gente vai ver o comportamento ao longo da semana em relação aos novos registros. Por enquanto, com relação à taxa de ocupação hospitalar, a gente tem um percentual bem menor que o que fechou na sexta-feira. Agora a gente fala então da região, né, Ludmila? Porque assim como a gente noticiou semana passada, Lagoa Formosa, que já aparece aí na tela os dados aí comparativos, teve uma acréscimo aí de 15 novos casos, não é isso? Pois é, Odaí, a gente tem seguido de perto a situação de Lagoa Formosa, que também é uma cidade que acendeu o alerta contra a Covid-19, alerta vermelho contra o vírus, e olha só, isso mesmo, mais 15 confirmações, segundo a Prefeitura de Lagoa Formosa, de acordo com o último boletim. Também aí mais 2 mortes em investigação. Antes eram 5, agora temos 7 óbitos, e a Prefeitura de Lagoa Formosa decidiu só colocar como óbito confirmado depois que o Estado confirma no informe epidemiológico. Então a gente acaba tendo que esperar um pouquinho esse trâmite, essa questão burocrática do sistema para a gente ter essa realidade do município de Lagoa Formosa. Olha só também, Odair, um dado que chama a atenção, que a gente tem aí menos pessoas em leitos clínicos, conforme sexta-feira, mas mais pessoas internadas em leitos de UTI. Então, é aquela história. A região vive, sim, um momento delicado no enfrentamento à Covid-19. Muito bem. Ô, Ludmila, a gente vai fazer uma rápida parada aqui no NTV News, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já com mais análise das notícias para você que está de casa acompanhando a gente, para você que acompanha a gente também nas plataformas, o NTV News volta já. Estamos de volta com o NTV News e o nosso análise de notícias. E olha, o assunto agora é queimadas, que tem preocupado a população e também as autoridades, né? Comparando os atendimentos do mês de setembro desse ano com os de 2019, os registros do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas aumentaram em 75%. Na zona rural de Aragão, produtores temem pelas perdas provocadas pelo fogo. Eu passei por um pânico aqui muito grande, sabe? Eu saí sem meio nas carreiras para acudir, para proteger o que do meu pai. Terça-feira foi muito complicado, porque a parte do fogo pegou uma macega muito alta. A gente tentou com regador de água, bomba, assim, bomba costal, mas não tinha como descer trator, sabe, para cercar o fogo. Não foi fácil. Temos de umas 150 hectares que queimou, de lavoura, de palhada, de pastagem que queimou. Nos cada outro, vegetação que era reserva também, queimou também. Em outras regiões, as queimadas também preocupam. Na zona urbana, a situação não é diferente. O fogo queima áreas de preservação permanente, lotes sujos, mudas em viveiros, vegetações às margens de ruas e avenidas. Só em Patos de Minas, de janeiro a setembro desse ano, os incêndios aumentaram 49% mais que no mesmo período de 2019. O levantamento do Corpo de Bombeiros mostra ainda que só no mês passado foram 100 registros. Em setembro de 2019 foram 57, crescimento de 75%. E não é só em Patos de Minas, não. Avaliando outros registros da companhia que atende mais cidades da região, de janeiro a setembro de 2019, foram 151 registros de incêndios em Patrocínio. No mesmo período desse ano, saltaram para 226. Nesses mesmos meses do ano passado, em Paracatu, foram 54, esse ano 73. Em Unai, 12 em 2019 e 38 em 2020.
Em Patos de Minas, de janeiro a setembro de 2019, 249 incêndios. Em 2020, 359. Os incêndios podem ser provocados por fagulhas ou curto-circuito, mas também podem ser criminosos. O Corpo de Bombeiros alerta para que não seja queimado lixo em local inapropriado na zona rural, não seja realizada limpeza com fogo, não soltar fogos de artifício, não fazer fogueiras em acampamentos e atenção com as fiações elétricas. Pois é, Ludmila, fora que o clima seco também favorece a propagação destas queimadas, né? Nesta terça-feira, segundo o Climatempo, a umidade relativa do ar deve ser de apenas 18% e o calorão continua, né? Com máxima prevista de 38 graus em Patos de Minas. Esse ambiente, essa sensação climática e essa secura toda e baixa umidade favorece muito, aliada aí a comportamentos errados de utilizar o fogo para poder fazer limpeza de locais e outras situações, né? Absoluta certeza, viu, Odair? Esse clima que a gente está enfrentando com essa secura, esse calorão, propaga ainda mais o fogo. E aí o Corpo de Bombeiros resolveu pedir socorro também à população, no sentido de ajudar com esses focos. Então, alguns cuidados devem ser tomados, conforme a orientação do próprio Corpo de Bombeiros que a gente mostrou na reportagem, para evitar que mais queimadas aconteçam nesse cenário que já é muito preocupante. A gente vê aí os moradores da zona rural acumulando perdas, somando os prejuízos por conta das queimadas. Então é hora de tomarmos parte desse assunto e também agirmos no sentido de fazermos a nossa parte também no combate às queimadas. Por falar em calorão, Ludmila, a gente fala agora do abastecimento, do fornecimento de água em Patos de Minas, já que vários bairros aqui da cidade sofrem com a interrupção constante no fornecimento de água pela Copasa. A gente fez um material sobre isso e olha só, em alguns locais a falta de água já dura 3 dias, como por exemplo no bairro Morada do Sol. Vamos conferir. A Graciela mora na rua Embuiá, bairro Morada do Sol, em Patos de Minas. Toda sexta-feira, sábado e domingo, a situação tem sido a mesma. Torneira sem água. São muitas as tentativas para ver se o abastecimento voltou. Inclusive eu, tô sem água desde sexta-feira, não voltou em momento algum. Sem água em casa, fica praticamente impossível tomar banho e fazer comida. E impossível fazer almoço, fazer as refeições e tomar banho. Então, resumindo, estou há 3 dias sem fazer refeições e sem tomar banho. E em boa parte aqui do bairro, tem acabado todos os fins de semana, inclusive aqui a Morada do Sol, Esperança também. E a Copasa, ela tem que tomar providência porque é questão de rede. Além disso, na rua Embuiá, um fato curioso. Enquanto alguns ficam sem água, outros nem sentem a falta dela. Uma parte para cima, eles nunca ficam sem água. Já uma outra parte para baixo, que inclusive a minha casa faz parte, a gente fica sem água todo fim de semana. Em contrapartida, mais pessoas ficam sem água. Na casa do Mauri, na Avenida Jequitinhonha, há 3 finais de semana, o abastecimento foi suspenso. Então era 3 finais de semana, não tem água, e a gente liga lá e eles pegam, não dá retorno de jeito nenhum. Minha menina ligou hoje e falou que está em manutenção. A minha menina perguntou qual lugar, eles nem encontram o lugar que é, sabe? E aí a gente fica desse jeito aí, ó. As crianças minha cunhada aqui foram lá em casa tomar banho, reservou um pouquinho lá, aqui não tem de jeito nenhum, nem aqui nem no meu cunhado, nos colegas também, nas casas deles aqui também não tem. Apesar de locais diferentes, a situação da Graciela e do Mauri é a mesma. Sem água e sem resposta da Copasa para os problemas que tem enfrentado. A hora das políticas é agora, né? Eles vão ver o que eles fazem para nós, que na hora de chegar na casa da gente, pedir os votos, vai, pede, a gente vota e os políticos não fazem nada. A Copasa, da cidade, eu liguei e não consegui falar porque eles não atendem.
O 115 eu tentei várias vezes, inclusive uma dessas vezes eu aguardei 20 minutos na linha e também ninguém me atendeu. A conta continua chegando com o mesmo valor, né? Não só eu como, né, várias pessoas pedem providências, porque não dá para ficar assim. Se é questão de rede, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Mas tudo indica que seja um racionamento e em alguns bairros. Então tá tendo acepção. O Ludmila, em nota, a Copasa esclarece que a previsão é de que o abastecimento em Patos seja normalizado no decorrer desta segunda-feira, né? Técnicos da companhia, segundo a nota, estão realizando manobras operacionais e até normalização do fornecimento. As áreas serão monitoradas, segundo a Copasa. A intermitência na distribuição de água para os bairros Jardim Esperança, Morada do Sol e outros bairros da parte alta da cidade tem sido ocasionada pelo aumento do consumo decorrente da elevação das temperaturas, que tem superado os índices históricos. A companhia ressaltou que está trabalhando com a capacidade máxima de produção do sistema e distribuindo diariamente cerca de 35 milhões de litros à população, mas que é fundamental, segundo a nota, que cada um faça a sua parte. A gente não discorda dessa última parte, de que cada um realmente deve fazer o seu lado, Ludmila. Mas aí tem uma outra questão, né? Segundo o professor Adalberto falou para a gente semana passada, não temos aí um calor histórico, não. Temos um calor que se repete ano a ano nesse período do ano, nessa época do ano. Exatamente, Odair. Agora eu fico vendo essa questão da Copasa pedir para que as pessoas façam a parte de cada um, que é um dever, é uma obrigação. É óbvio que as pessoas têm que consumir conscientemente esse bem natural. Agora, o que a Copasa tem feito da parte dela? Cortar água? Isso é certo? Nesse momento que está todo mundo não suportando, está difícil suportar esse calorão, a Copasa vai lá, corta água. Essa é a resposta que a Copasa dá à população. Desde a semana passada, eu defendo essa teoria que a moradora reforçou aí, de racionamento. Só que a Copasa esqueceu de avisar, porque o que ela tem feito é um racionamento. Essa interrupção constante no abastecimento só pode ser racionamento. E quando dá o final de semana, então, piorou. Aí ela corta de vez. É uma maldade o que a Copasa tem feito com a população de Patos de Minas. A gente mostrou aí a moradora do Morada do Sol, mas esse mesmo problema, água faltando desde sexta-feira, também acontece no bairro Boa Vista. Uma moradora de lá me ligou: Ludmila, pelo amor de Deus, o que a gente faz com isso? Nós não estamos aguentando o calor, a gente precisa de água para o mínimo. Sabe, Odair? Então é complicado o que a Copasa tem feito com a população e essas respostas que a gente não tem encontrado muito nexo. Então, se é um racionamento, que faça. E aí distribua entre a cidade de forma igual. Não dá para deixar passando um sede e outros com água na torneira sem parar. Então tem que haver um equilíbrio. E mais do que isso, a Copasa tem que fazer uma campanha, tem que conscientizar, tem que mostrar o problema. Parece que coloca debaixo do tapete, não. Está nada acontecendo, não é nada por aí. Mas a gente sabe que está. Quantas vezes a gente fez matéria sobre esse drama da falta de água? Parece assim, brincadeira, o que a Copasa tem feito, mas de longe é. Chega, Copasa, é hora de arregaçar as mangas, mostrar serviço e conversar abertamente com a população, porque do jeito que vocês estão fazendo, realmente não dá. E a impressão, e é o que fica, o que transparece para quem está passando por essa dificuldade, e até porque não está, para quem está em outro bairro que tem água sendo fornecida normalmente, Ludmila, é que não existe um plano B. É que não há um plano B para isso. Não adianta nada agora, com a água já faltando, pedir que cada um faça a sua parte, né? Como você falou das campanhas. Mas o que tudo indica é que a Copasa não tem um plano B para poder atender esse pessoal da parte mais alta da cidade. Será que a Copasa não sabe aí, nesses anos todos aí de trabalho no fornecimento de água, que essa é uma época de alta demanda, que há uma alta expressiva no consumo? Será que a Copasa, desde março, quando percebeu que estávamos vivendo uma pandemia, não imaginou que as pessoas estando mais em casa, que não haveria aumento do consumo? Ou seja, houve tempo para planejar,
mas, de novo, a gente percebe que não houve essa preocupação com a população. E aí, a população que se vire. Se tem água, bem, se não tem, a gente vai tentar aqui resolver e daqui a pouco a gente fornece água. É isso que a Copasa tem dito à população. Mas é hora de agir para valer, é hora de apresentar aí o que deve ser feito, o que pode ser feito para aliviar também a população que reclama e com toda razão. Ludmila, vamos então mudar de assunto, porque hoje uma manifestação pedindo por justiça aconteceu, né? Agora à tarde, aqui em Patos de Minas, várias mulheres foram às ruas e com cartazes pediam aí atenção ao caso da jovem Luísa Borja, né, que esteve aqui na NTV, contou a sua história. Ela contou que foi estuprada ainda na infância e hoje teve esse ato aí aqui no centro de Patos de Minas. Vamos conferir. A revelação sobre o crime foi feita ao vivo no programa Gui Boaventura. Luísa Borja, que antes estava com muito medo de falar o que teria sofrido na infância, resolveu abrir o jogo. Luísa contou que tinha apenas 11 anos quando foi agredida e estuprada por um homem que mora no bairro Vila Garcia. Durante 8 anos, Luísa conviveu com a dor, com a culpa, com o medo e a ameaça do estuprador. Ele me chutou, braço, barriga, cabeça. Foi quando eu comecei a ficar meio zonza e aí ele me estuprou. Depois disso, ele deixou eu ir embora, mas antes ele me ameaçou. Comigo já aconteceu. Não tem nada que vai apagar, mas eu posso evitar que aconteça com outras pessoas. A irmã de Luísa e amigos promoveram uma manifestação no início da noite desta segunda-feira, na Praça do Antigo Fórum, em Patos de Minas. A manifestação foi marcada com muitas pessoas que usavam máscaras e seguravam cartazes que pediam por justiça. Estar em contato com esse assunto o tempo inteiro, reviver esses momentos, está sendo muito doloroso para ela, sabe? Mas ela sabe que é necessário, né, a busca por justiça e a gente precisa continuar, porque ele precisa ser preso. E o grito de socorro não é só da vítima que aqui é representada. Todas essas mulheres que aparecem atrás de mim estão cansadas de toda aquela situação machista que, segundo elas, acontece diariamente. Um comentário machista, uma brincadeira de mau gosto ou uma cantada que não agrada. Elas querem que a justiça seja feita, inclusive no caso de Luísa Borja, já que a justiça, segundo a família, está demorando demais para resolver o caso. Temos aí espancadores, pedófilos, homens que cometem violência de todos os tipos, né? Este grito é importante para que todos nós possamos nos unir em prol da conscientização de todas as mulheres, no sentido de que essa é uma violência cotidiana e estrutural. A mulher, ela sofre várias injustiças, né? Principalmente o que diz respeito à parte sexual. A gente está aqui protestando contra a pedofilia, a gente quer que os direitos da Luísa realmente sejam alcançados e ditos o que está dito na lei. A pessoa que sofre esse tipo de abuso, né, ela tende realmente a se calar, a grande maioria se cala. E a gente sabe o quanto é subnotificado esses casos, né, porque se você for parar para perguntar aqui, no nosso grupo mesmo que a gente organizou a manifestação, existem inúmeras outras mulheres vítimas também de estupro. Então a vítima ela tende a se calar por medo, por culpa, por vergonha, por julgamento, né, um julgamento social que traz, será que é verdade, será que não é verdade, né? Mas a nossa intenção é dar voz àquelas pessoas que não conseguiram falar até então, que elas possam ter força para falar, que seja também um apelo para que essas pessoas não se calem, porque carregar isso sozinha é muito difícil. Quando a gente divide, torna muito mais suportável a dor. Com a manifestação, as mulheres esperam que mais vítimas que sofreram, mesmo que Luísa, apareçam. No caso do possível estupro, a família pede para que o suspeito seja preso o mais rápido. Desde julho a investigação está pronta
E o Ministério Público ainda não tinha pegado essa investigação, porque eles estão dando preferência em julgar as pessoas que já estão presas. Acontece que as pessoas que estão presas já estão lá, à mercê à margem, para que não continue fazendo mal para nós. Agora, esse cara tá solto, é um risco para nossa família. Minhas duas avós velhas moram lá, e perto da casa dele, então a gente tem medo, a Luísa tem medo, nós não estamos sendo resguardados legalmente, né? Então, assim, a justiça, ela precisa de ser mais efetiva, né? Porque justiça tardia não é justiça, é conivência, né? Ludmila, esse grito aí por justiça, ele precisa ecoar, ser ouvido e não só no caso da Luísa, mas de outras pessoas, chegar até as autoridades que possam resolver isso, né? Que possam efetivamente criar dispositivos e mecanismos para que essas pessoas que cometeram esses abusos sejam aí o mais rápido possível, com a menor morosidade, né? Que essas pessoas possam pagar por esses crimes. Odair, esse grito por justiça, essa mobilização em torno do caso Luísa Borja, ele encoraja muitas mulheres, muitas vítimas a denunciarem agressores, a irem até a delegacia, contar seus casos, abrir suas feridas e clamar por justiça. Nada mais natural que essa dor da Luísa seja ao menos aliviada com um resultado, com uma atenção da justiça. E é isso que essas pessoas esperam. Ela demorou muito para ter coragem, e teve coragem de denunciar. Agora é preciso que haja uma resposta em meio a essa dor que ela expôs. É normal que ela busque uma resposta. É normal que nós, do lado de cá, queiramos também uma resposta, até porque só depois que é dada essa atenção da justiça é que talvez sirva de exemplo para que muitas pessoas que cometem esse mal pensem duas vezes ao tentar fazê-lo, né? Então é o que a gente espera. Mas infelizmente aí o caso, o inquérito foi fechado pela Polícia Civil, foi oferecido denúncia, levado aí até o Ministério Público, que enfrenta um outro problema que já era um problema também denunciado, que poderia acontecer em circunstância da pandemia, que é um acúmulo de processos. E isso deve ter acontecido. A gente não conseguiu contato desde que a gente tem acompanhado muito de perto esse caso, e a gente não conseguiu contato com o Ministério Público para saber por que ainda esse caso não teve andamento, mas a gente está muito atento, porque nós também queremos uma resposta, a sociedade clama por uma resposta. É evidente que é um assunto que incomoda, que enoja, que a gente quer ter um desfecho para essa situação. Então a gente continua acompanhando sim, a gente vai atrás novamente do Ministério Público para saber em que pé está e uma previsão sobre esse caso Luísa Borja. Pois é, que outros atos continuem acontecendo, já que aí isso sensibiliza, isso chama a atenção e isso claramente traz à luz, né, todo esse tabu, né, de ficar escondido ali, de ficar as pessoas com medo, de as pessoas ficarem retraídas e se sentindo, inclusive, culpadas por aquilo que elas não têm culpa nenhuma. Ludmila, então é isso, a gente encerra aqui esse nossa análise de hoje, mas amanhã certamente temos novo encontro aqui às 19 horas. Se Deus quiser, Odair, amanhã a gente volta para conversar mais um pouco. Obrigada a todos pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau. Outras notícias, você acessa o portal patosjá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até lá.